Muito bem, irmãos. Pastor Wagner, seja forte. 8h da noite. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Gênesis capítulo, sem demorar, Gênesis capítulo 29. O texto base de hoje está em Gênesis capítulo 29, a começar do versículo 31 até o versículo 35. Gênesis 29, 31 a 35. Mas antes de nós lermos esse texto, o pastor Neto, quando ele me procurou para falar hoje, ele me falou sobre o tema do mês. Nós estamos no mês da família, mês de maio, que comumente, normalmente, nós comemoramos ou nós dedicamos à família. E o tema que me foi dado hoje fala a respeito dos transtornos mentais, das doenças mentais. Por isso, eu resolvi dar um título para essa mensagem de hoje, e o título é o seguinte: famílias disfuncionais, mentalmente doentes e a graça incansável de Deus. Vou repetir. Famílias disfuncionais, mentalmente doentes e a graça incansável de Deus. E por que nós devemos falar sobre este tema? Por quê? Então, eu não quero aqui chover no molhado, mas eu gostaria de só apresentar para vocês o problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas na América Latina. Não vou fazer essa pergunta aqui, mas se eu perguntasse quem sofre de ansiedade, eu tenho certeza que muitos aqui iriam levantar a mão. O Brasil, ele tem o terceiro pior índice de saúde mental do mundo. No Brasil, não saí do Brasil, meus irmãos, cerca de 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade e depressão. Se vocês querem um pouco mais de informações, em 2022 houve um crescimento de cerca de mais de 1000% das consultas em consultórios de psiquiatria e psicologia. Em 2023, houve um crescimento de cerca de 37% do uso de antidepressivos em nosso país. Os transtornos mentais, que é o nosso tema de hoje, custam cerca de $1 trilhão à economia mundial a cada ano. Segundo uma revista científica chamada The Lancet, em 2030, e é uma previsão, este custo vai subir para $6 trilhões ao ano. Em 2029, o suicídio foi a principal causa de morte no mundo. O Brasil está em 8º lugar no número de suicídios ao ano. E essa semana eu estava conversando com a minha esposa, não sei nem se é esse mesmo caso que ela me falou, talvez seja até outro caso. Mas em 2021, para a surpresa de todos, a polícia encontrou um bebê congelado dentro de uma geladeira. E no desenrolar desse caso, descobriu-se que essa moça, ela teve o seu filho a termo por volta de 38 semanas e, de alguma forma, ela embrulhou essa criança e guardou na geladeira. Por que estamos falando de doença mental hoje? Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós. E aqui estão os dados. Aqui está a realidade. Diante de nós, diante desta igreja, este papel fala um pouco, Senhor, do mundo em que nós vivemos. Aquele mesmo mundo que o Senhor falou assim:
Eu não peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal. Estamos aqui com as nossas mãos estendidas, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de cada um de nós. Fala conosco nesta noite, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor. Amém. Gênesis 29, 31 a 35 fala dos 4 filhos de Lia. E eu acho que a maioria de vocês conhece essa história, mas a gente precisa contextualizar um pouco essa história. Por que eu escolhi esse texto? É um texto pequeno, vai do versículo 31 ao versículo 35, mas que nos traz lições profundas, lições maravilhosas, principalmente no que diz respeito ao nosso tema de hoje, que é a doença mental. E a história começa um pouco antes, lá em Gênesis 24, quando Isaac estava saindo para fazer sua meditação no campo, e lá ao longe ele viu uma imagem muito bela, uma bela descrição romântica que Gênesis coloca lá no final do capítulo 24. Era uma moça linda, chamada Rebeca. E ele viu aquela moça e o texto fala que ele ficou admirado com aquela imagem que ele viu, e da mesma forma, Rebeca olhou para Isaac e viu aquele homem. Quem é este homem que está andando? Uma linda história de amor. Caberia uma música de fundo romântica, bem bonita. Mas que pena que a história não acabou nessa linda cena romântica de amor. Rebeca era estéril, como muitos dos personagens da Bíblia eram estéril, principalmente no Antigo Testamento. E Isaac orou para que a sua mulher tivesse filhos, para que Deus abrisse a madre de sua esposa. E Deus respondeu. Mas quando finalmente Rebeca estava grávida, ela ficou extremamente transtornada e perturbada, porque parecia que havia uma guerra dentro dela. E ela orou ao Senhor, como quem diz assim: Senhor, o que está acontecendo comigo? Essa gravidez está muito estranha. Parece que está havendo uma guerra dentro da minha barriga, como que reclamando. Depois que engravida, começa a reclamar. E aí Deus respondeu: Rebeca, no teu ventre temos 2 gerações. O mais novo vai servir ao mais velho. Já era Deus mostrando para Rebeca e para Isaac o que haveria de vir. Os filhos nasceram. Esaú era um homem peludo, daí vem o seu nome, era um caçador, era o filho preferido de Isaac. Meu filho, está lá em Gênesis 27. Esaú, meu filho. Sabe quando você gosta tanto de um filho, que não deveria, em detrimento do outro, e você fala assim: meu filho. Assim era Isaac. E Jacó, o filho mais novo, aquele que, literalmente, Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, porque a Bíblia diz que quando as crianças estavam nascendo, Jacó segurou pelo calcanhar de Esaú, o filho preferido de Rebeca, o usurpador. Isaac envelhece e resolve abençoar o seu filho preferido. Está lá em Gênesis 27, se vocês quiserem checar. E aqui nós temos, em toda essa trama que eu estou falando para vocês, pelo menos 4 personagens. Isaac. Quem era Isaac? Eu vou definir para vocês quem era Isaac. Isaac era o desobediente a Deus. Por que desobediente a Deus? Porque ele resolveu abençoar Esaú e não abençoar Jacó. Embora Deus já tivesse falado, lá em Gênesis 24, que o mais novo seria servido pelo mais velho. A bênção seria de Jacó, determinado por Deus, antes do nascimento das 2 crianças. Por algum motivo, Deus escolheu Jacó, que eu não sei te falar qual.
Por algum motivo, Deus escolheu Jacó. Mas Isaac, em desobediência a Deus, resolveu abençoar o seu filho preferido, meu filho. Quem era Isaac? Isaac era um homem egocêntrico que queria se satisfazer comendo da deliciosa caça de Esaú. Gênesis 27, 4, a Bíblia fala que Isaac falou assim: meu filho, Moisés descrevendo, vem cá, eu estou muito velho, estou cego, eu vou morrer, faz uma coisa para mim, vai lá no campo, caça, uma caça bem deliciosa, faz uma comida bem gostosa, aquela comida que seu pai tanto ama, e traz para mim, e eu vou te abençoar. Isaac era o marido que não conversava com sua esposa. E por que você está falando isso, Jardel? Porque a Bíblia fala que quando Isaac resolveu abençoar Esaú, de alguma forma, que eu não sei te dizer, Rebeca descobriu e saiu correndo para tentar fazer aquilo que ela achava certo fazer, que era abençoar o seu filho preferido, Jacó. Então Isaac era o marido que não conversava com sua esposa. Olha os problemas que essa família enfrenta. Isaac era o marido que não tinha nenhuma autoridade em sua família, a ponto de ser vergonhosamente enganado por Jacó e por sua própria esposa, a quem ela devia a ele satisfação e obediência. Quem era Rebeca? Rebeca era a esposa que não respeitava o seu esposo. Olha que família terrível, pessoal. Era a mãe que preferia um filho em detrimento do outro. Preferia Jacó em detrimento do seu outro filho, Esaú. Era a esposa astuta, esperta, que enganava o seu marido. Quem era Rebeca? Rebeca era a mãe que fazia tudo para satisfazer os seus próprios interesses. Gênesis 27, 13 diz: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Quando Rebeca começou a tramar contra o seu esposo, Jacó ficou meio assustado e falou: mas mãe, não tenho muito pelo, eu sou liso, meu irmão é peludo, ela vai descobrir. Meu pai vai descobrir e eu vou ser amaldiçoado. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 18, mais tarde Moisés escreveria: maldito aquele que fizer um cego errar o seu caminho. E foram isso que eles fizeram, não foi? Jacó e sua mãe, Rebeca, fizeram um cego, Isaac, errar o seu caminho. Quem foi Esaú? Esaú foi o filho interesseiro, que desprezou a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Foi o filho rancoroso, e a prova disso está no fato de que, em Gênesis 28, de 8 a 9, Esaú, quando soube que o seu filho Jacó foi levado para uma terra distante, para Darã, com a bênção do seu pai, ele falou: ah, é? Então quer dizer que meu pai não quer que Jacó se case com as mulheres daqui? Minha mãe também? Então só de mal eu vou fazer isso. Um homem rancoroso, que te arrancou de seu pai, de sua mãe e de seu irmão. Mas Jacó não era flor que se cheire também. Quem era Jacó? Jacó era o irmão enganador, usurpador, interesseiro, que se uniu com sua mãe em conluio para enganar o seu próprio pai. Quebrou o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Quem era Jacó? Jacó era aquele que blasfema contra o Senhor. Blasfema contra o Senhor? Sim. Gênesis 27, a partir do versículo 19 ao versículo 20, quando Isaac perguntou assim para talvez Esaú: mas, meu filho, como você conseguiu essa caça tão rápido? Ele falou: meu pai,
Deus trouxe para mim essa casa. Deus? Então Jacó era aquele que blasfemava contra o Deus de seu pai. Porque até esse momento, esse Deus, Adonai Yahweh, não era o Deus de Jacó. Jacó então foge para o seu exílio em Padan-Aram, e eu preciso acelerar o passo, e se apaixona pela filha mais nova de Labão, que era Raquel. Parecia amor à primeira vista. Alguma coisa semelhante aí? Isaac, Rebeca. Mas Labão era um homem esperto. Está aí, agora Jacó encontrou alguém que era mais esperto do que ele. Labão, seu futuro sogro. E na esperteza de Labão, ele se aproveitou do coração apaixonado de Jacó e fez ele trabalhar 7 longos anos, pastoreando as ovelhas de Labão. E após os 7 longos anos, a história diz que chegou a grande hora, e Jacó estava ansioso. Chegou o meu dia. A Bíblia fala que Jacó chegou para Labão e falou assim: Labão, chegou o meu dia, paga-me o que me deves, me dá a minha noiva, para que eu possa deitar com ela. E Labão, que já tinha planejado tudo, parece, falou: pois bem, vamos fazer uma grande festa. E lá nessa festa, vamos festejar o dia inteiro, vai ter muita comida, muito vinho, todos vão ficar muito felizes com essa festa. E no final da festa, talvez Jacó já estivesse mais para lá do que para cá, meio bêbado, trocando o coelho por não sei o quê. Labão resolve entregar a tão esperada noiva. Só que não, como dizem por aí, não era Raquel, era Lia. Quem era Lia? Lia, a Bíblia fala que era aquela mulher sem formosura, um brilho, um olhar sem brilho. Raquel, pelo contrário, era formosa, bela, chamava atenção. E agora Jacó se vê numa situação muito difícil. Foi enganado pelo seu sogro. Será que Jacó não lembrou do lado de trás? Quando ele enganou o seu próprio pai? Puxa vida, eu achei que eu era bom de enganar. Labão me enganou. E Jacó, enganado por Labão, casou-se com Lia e com Raquel, por mais 7 anos de trabalho. E aí nós entramos no nosso texto. Vamos ler, meus irmãos, finalmente, o nosso texto. Gênesis capítulo 29, versículos 31 a 35, diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor ouviu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Versículo 33, ela ficou grávida outra vez, e deu à luz a um filho, e disse: o Senhor viu que eu era desprezada, e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Ela ficou grávida ainda outra vez, e deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida, e deu à luz a um filho. Então disse: desta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá, e depois disso não teve mais filhos. Parece cansativa essa passagem, né? Repetitivo. Moisés, ele fez um texto muito repetitivo, mas ele não fez isso sem querer. Toda palavra, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Tudo tem um porquê. Essa palavra, esse texto que nós lemos, do nascimento dos 4 filhos de Jacó com Lia, faz parte de um texto maior, faz parte de uma perícope maior, que vai
de Gênesis 29, 31 a 35, até Gênesis 30, versículo 24. E observem, a gente não vai ler esse texto, fiquem tranquilos hoje, mas eu quero que vocês observem que nesse texto que fala do nascimento dos filhos de Jacó, e vai nascendo um filho, e vai nascendo outro, e vai nascendo outro, e vai nascendo outro, e vai nascendo outro, e quando Moisés vai relatando a construção retórica, a construção de Moisés, nos traz uma característica muito interessante, que um leitor mais atento consegue perceber. Veja só, no primeiro versículo, 31, fala assim: quando o Senhor viu que ele ia. Mais para frente, no capítulo 30, versículo 1, tem assim: quando Raquel viu. Aí no versículo 9 do capítulo 30, fala assim: quando Lia viu. Aí depois volta para Deus. Versículo 17, Deus ouviu Lia. E finalmente, no versículo 22, Moisés termina o seu texto falando: Deus lembrou-se de Raquel. Perceberam a construção do texto? Deus faz uma coisa, o homem vai lá e atrapalha tudo. Aí Deus vai e faz de novo. Aí o homem vai e faz uma coisa, colocando os pés pelas mãos. Aí Deus faz e conserta de novo. Perceba, quando o Senhor viu que ele ia, é Deus agindo. Quando Raquel viu que era estéril, chorou, reclamou, orou a Deus: Senhor, dá meu filho, dá meu filho. Aí Deus não dava filho, Raquel deu um jeitinho, pegou a concubina para que Jacó tivesse filho com ela. Quando Lia viu, não, Senhor, me dá filhos para que meu marido me ame. Aí viu que Deus não resolvia, deu o seu próprio jeitinho, atrapalhada de Lia. Aí Deus vai e age outra vez. Deus ouviu Lia, Deus lembrou-se de Raquel. Deus faz, o homem se precipita, Deus refaz e corrige. Sabe que isso nos ensina, meus irmãos, que todas as ações dos homens, os nossos transtornos mentais, as nossas ansiedades, as ansiedades das nossas famílias, os nossos conflitos, os nossos dilemas, os nossos problemas de depressão, os nossos relacionamentos mal resolvidos, tudo está envolvido pelo controle de Deus. Deus faz, o homem tenta fazer, aí Deus conserta. Deus está em volta, como que emoldurando. É isso que Moisés quis passar nesse texto. Emoldurando as nossas ações. Deus está no controle de tudo. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já justificados, seremos salvos pela sua vida. Deus nos ama tanto, que mesmo com as nossas atrapalhadas das nossas vidas, Ele vai cercando as nossas vidas, como que moldurando as nossas vidas com suas ações soberanas. Mas o texto traz uma outra lição. Perceba o que está escrito aqui, ó. E Lia ficou grávida e deu à luz. E ela ficou grávida outra vez e deu à luz. E Lia ficou grávida a outra vez e deu à luz. E mais uma vez ficou grávida e deu à luz. E ficou grávida e deu à luz. E ficou grávida e deu à luz. E ficou grávida e deu à luz. O texto não para de falar nisso. Por quê? Deus começa a cumprir a promessa que Ele tinha feito para Abraão, lá atrás, em Gênesis 15. Farei de você uma grande nação. É Deus começando a cumprir a sua promessa. O que eles precisavam ter ou fazer para ser uma grande nação? Gerar,
ter filhos. Então é como se Moisés estivesse querendo dizer para o leitor atento a seguinte expressão: Deus cumpre a sua promessa. Ele é fiel à sua palavra. Não importa o que você faça. Não importa o que você esteja sentindo, o que você ache certo fazer ou não. Deus cumpre a sua promessa, porque Ele é fiel à sua palavra. Salmo 145:3 diz assim: o teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. O Senhor, atenção, o Senhor é fiel em todas as suas promessas. É bondoso em tudo o que faz. Salmo 145:13. Então, para aqueles que acreditam que este mundo está ao Deus dará, estão redondamente enganados. Deus, Ele é fiel em cumprir a sua promessa. Mas, terminando essa parte introdutória, vamos entrar no texto de verdade. Versículo 31 diz assim, do capítulo 29. Quando o Senhor viu, o que o Senhor viu? Quando o Senhor viu Lia, que era desprezada. E a expressão aí do hebraico, sané, é muito forte. Se eu pudesse fazer uma tradução literal, seria: quando o Senhor viu que Lia era odiada por Jacó. O Senhor viu. O Senhor olhou para Lia. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor olhou para a casa de Lia. Ele deixou tudo o que estava fazendo e foi lá olhar dentro da casa de Lia. Sabe o que isso nos ensina? Que o nosso Deus é um Deus relacional. E Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com a igreja? Sim. Ele quer ter um relacionamento com o povo de Israel? Sim. Ele se preocupa com a guerra da Ucrânia? Sim. Ele se preocupa com a guerra na Palestina, no Oriente Médio? Sim. Mas Ele quer se relacionar também com você. Deus olha para a Rua Xavier de Almeida, número 918, esqueci, 31C. Qual o seu endereço? Deus olha dentro do seu quarto e vê você chorando por sua ansiedade e depressão. Deus te chama pelo nome. Mas Deus também olha para o seu quarto e vê o seu pecado. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele não está muito ocupado, que não pode atender as suas orações, e não pode ouvir as suas aflições, e ver os seus sentimentos, os seus transtornos mentais, suas doenças mentais. Não! Ele quer se relacionar com você. O texto fala: quando o Senhor viu, Ele olhou. Mateus capítulo 10, versículo 29 a 31 diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, disse Jesus. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Versículos 32 e 34 diz assim, acompanhem comigo na sua Bíblia. Assim, Lia ficou grávida. Então, o Senhor viu que Lia era desprezada. Qual foi a atitude que Deus fez? Fez Lia fértil e fechou a madre de Raquel. E aí, versículo 32, assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor viu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão.
Versículo 34, Lia ficou grávida ainda outra vez, e deu à luz a um filho, e disse, agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. O primeiro filho chamava-se Ruben, que literalmente significa veja, olha, eis aqui um filho. É como se Lia estivesse assim, dizendo, agora que eu engravidei, meu marido que me odeia, que me despreza, vai me amar. Doce ilusão. E aí ela teve um segundo filho, quando ela percebeu que não tinha acontecido o que ela queria, o que ela tanto queria, que era o amor, a atenção, o carinho do seu esposo, de Jacó, resolveu engravidar uma segunda vez. E nesse segundo filho, ele se deu o nome de Simeão, que significa ouvido, o Senhor ouviu a minha aflição. Quem sabe agora o meu marido vai me amar. Era a moeda de troca de Lia, dar o marido pelo amor do seu esposo. E veio o terceiro filho, Levi, que significa unido. E Lia fala assim, agora desta vez o meu marido se unirá a mim. E isso nos traz um ensinamento. Que ensinamento? Ou pelo menos nos traz uma informação. Jacó não só desprezava Lia, como não queria saber da presença dela. Ele a desprezava. Talvez ele tivesse seus motivos, não é verdade? Lembra da festa que aconteceu anos atrás? Você acha que Lia não sabia do que estava acontecendo? Você acha que Lia não sabia que seria entregue no lugar da sua irmã pelo seu pai? Será que no meio da noite de núpcias, Jacó chegou e falou assim, Raquel, meu amor, vem aqui. Aí Lia respondeu, sim, meu amor. Mas ela não era Raquel, era Lia. Talvez, toda vez que Jacó olhasse para Lia, ele lembrasse daquela noite. Talvez, todas as vezes que Jacó olhava para Lia, ele lembrasse que ficou 14 anos trabalhando para Labão. Dia e noite, noite e dia, suando, passando dificuldades, enfrentando animais, por causa de Lia. Ela é culpada. Ela entrou em conluio com o seu pai. Ela é culpada. Rancor, raiva, tristeza. E isso nos traz uma lição. E a lição é, nossos filhos, os meus filhos, os seus filhos, nossos filhos, jamais irão fazer com que os nossos cônjuges nos amem. Filho não é moeda de troca de nada. Os filhos não preenchem o nosso vazio existencial. Eu estou muito triste, estou deprimido. Quem sabe se eu engravidar e tiver um filho, esse filho me dê motivação na vida. Ele salve a minha vida. Quem sabe meu filho me dê uma razão de viver. Filhos não preenchem nosso vazio existencial. Nossas angústias, nossas doenças mentais jamais serão preenchidas pelos nossos filhos. E Lucas capítulo 14, versículo 26 diz assim, se alguém vem a mim, preste atenção, palavras de Jesus, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, mais do que ama a sua mãe, ênfase minha, mais do que ama a sua mulher, mais do que ama seus filhos, os seus irmãos, suas irmãs, mais do que ama a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Lia estava depositando a sua esperança e o seu amor no lugar errado. Ela amava tanto,
tanto Jacó, que ela achava que se tivesse muitos filhos, e naquela época as mulheres, quantos mais filhos, melhor, mais respeitada, mais honrada. Quem sabe, se eu der muitos filhos, aí é uma interpretação minha, tá, pessoal? Talvez ele tenha pensado assim, quem sabe, se eu der muitos filhos para meu marido, ele me perdoe e me ame pelo que eu fiz. E finalmente chegamos ao último versículo, estou quase acabando. O último versículo, versículo 35, fala assim, acompanhem comigo na Bíblia de vocês. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Outra vez. Então disse. Aí muda um pouco a retórica. Porque até então, Moisés escreve assim, o Senhor viu que eu era desprezada. Agora, desta vez, o meu marido se unirá a mim. O Senhor ouviu a minha aflição. Agora parece que alguma coisa mudou em Lia. Parece que é Deus trabalhando na vida de Lia. Porque observe o que fala o versículo. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse, desta vez louvarei ao Senhor. Pela primeira vez, Moisés descreve Lia louvando a Deus pela bênção de um filho. É como se Lia tivesse percebido, pelo menos um pouco, pelo menos parcialmente, que não adiantava ela olhar tanto para seu marido, para conquistar o seu marido. Não, eu preciso olhar para Adonai Yahweh. E aí, nós tiramos mais uma lição. E a lição é essa. Precisamos olhar para Deus e não para os nossos problemas. Ah, mas eu estou ansioso e minha ansiedade não passa. O dinheiro na conta não chegou. Eu estou passando dificuldade no emprego. Meu filho não se relaciona bem comigo. Minha filha saiu de casa. Ai, meu Deus, e o que vai ser disso? Meu Deus, Senhor, socorre-me. E a gente só olha para os nossos problemas, para as nossas ansiedades, para a nossa depressão, para o remédio que a gente tem que tomar, para o nosso tratamento. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, as seguintes palavras: portanto, também nós, e nós está falando da igreja, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, preste atenção, livremo-nos de todo o peso do pecado, ansiedade, depressão, que tão firmemente se apega a nós. Eu não consigo parar de pensar no meu problema. Eu não consigo deixar de ficar triste. Eu não consigo deixar de me preocupar. Mas olha o que fala a Bíblia. Deixemos e livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É para Ele que nós devemos olhar, meus irmãos, não são para os nossos problemas, não é para a nossa ansiedade, não é para a nossa conta bancária, não é para a doença do nosso pai, do nosso irmão, da nossa esposa, dos nossos filhos, mas é para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Lia parece que, com a ajuda de Deus, é claro, regulou o seu pensamento em Deus e começou a olhar para Deus. Mas a pergunta é, isso resolveu o problema de Lia? Não. A Bíblia fala que Lia continuava sem receber o amor de Jacó.
E Lia teve um outro filho. O quinto filho, Jacó, parecia um coelho. Não é verdade? Mas o fato de Lia ter 5 filhos fez com que Jacó amasse Lia? Não. E aí isso nos traz um problema mental e talvez uma crise mental muito grande. Mas, Senhor, eu não te sirvo. Senhor, eu não vou à igreja todos os domingos. Senhor, eu não olho para ti. Eu não faço as minhas orações. Eu não faço minhas devocionais. Eu acordo de manhã e estou fazendo o que o pastor Abre falou, 10 minutos, lendo a tua palavra, sem acessar a internet, sem ver jornal. Mas parece que melhora um pouquinho e tudo volta de novo de repente. Eu tinha melhorado, eu fiz uma campanha de oração com o pastor Wagner, 1 mês, orando pela minha depressão. E eu fiquei super bem. Eu fiquei 1 mês bem. De repente, um belo dia, eu acordei novamente, lá no chão. E você se pergunta, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E tantos porquês que Deus deve ouvir todos os dias. Mas a palavra de Deus nos traz uma lição muito importante. Moisés, com o que ele escreveu aqui, ele quis nos ensinar que nós vivemos no mundo caído. Bem-vindo à terra de Adão. E eu costumo dizer que nós vivemos num deserto. E de vez em quando, Deus chega para a gente e nos dá um oásis. Ai, melhorei da minha depressão, graças a Deus. Ai, me acertei com a minha esposa. Ai, recebi a notícia do meu médico. Meu câncer foi curado. Ai, glória a Deus. Ai, meu Deus, consegui um emprego. Mas daqui a alguns anos, você tem uma notícia de um segundo câncer. Daqui a alguns anos, você briga com a sua esposa e ela fica afim sem falar com você. E muitas outras coisas. De vez em quando Deus nos dá um oásis, mas não deixamos de viver no deserto. De vez em quando Deus nos dá uma gotinha de água na nossa boca, mas Ele ainda não nos tirou do deserto. E sabe que isso nos ensina? João 16, capítulo 33, diz assim, falei essas coisas para que em mim, Jesus falando outra vez, João 16 e 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Deus não está prometendo para a gente uma vida de sombra e água fresca. Ele nunca prometeu isso. Ele prometeu oásis. Isso ele prometeu. Mas ele nunca nos prometeu uma vida de sombra e água fresca. Sabe qual foi a promessa de Deus? Vocês vão ter aflições. Vocês vão sofrer. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ter doenças. Vocês vão ter câncer. Vocês vão morrer. Mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. E sabe qual é a grande promessa de Deus? É quando Jesus uma vez falou para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. Creem também em mim. Imagina se você está passando por um problema muito sério, pastor Pedro. Um problema muito sério. E você ora. E você clama a Deus. Estou acabando, pastor. Você clama a Deus. E imaginemos, eu acho que isso não vai acontecer, mas imaginemos que Deus de repente aparece no seu quarto. Bum! Quem és tu? Aí Deus responde, sou eu, seu Pai Celestial. Meu Deus, ainda bem que o Senhor está aqui. Eu estou sofrendo tanto. Aí Deus fala assim para você, não se turbe o vosso coração.
Crê em Deus. Qual seria o seu sentimento se Deus chegasse para você e você passasse um problema muito grande e Ele falasse assim: fica tranquilo, meu filho. Se fosse eu ia dizer: beleza, Deus vai resolver o meu problema. Agora eu estou tranquilo. Mas a gente esqueceu de ler o resto. Sabe o que fala o resto? Fala assim: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, eu vou te dar um emprego. É isso que fala? Não. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, eu vou te curar definitivamente da sua depressão. É isso que fala? Não. Sabe o que diz? Na casa do meu pai há muitas moradas. Meu Deus, você vai me matar. Um dia você vai morrer. Mas não se preocupe. Eu estou preparando muitas moradas na casa do meu pai. Aleluia! É por isso que Paulo falou que se a nossa expectativa, se a nossa esperança se limita só a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma palavra para nós, para eu acabar. Cristãos, crentes em Cristo Jesus, que sofrem com depressão, com ansiedade e muitos outros transtornos, com muitos nomes por aí. Uma palavra de exortação para vocês, mas também de consolo. Ao longo da história dos patriarcas, Deus sempre escolheu um homem para ser o herdeiro da bênção. Abraão teve Ismael, o primogênito, Isaque. Deus escolheu Isaque para ser herdeiro da bênção. Isaque teve Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, que por direito deveria herdar a herança, a bênção. E naquela época, a bênção do primogênito, pelos costumes judeus, era herdar o dobro da herança. A herança era dividida entre os filhos, pegava o dobro e dava para o primogênito. Deus escolheu Jacó para ser herdeiro da bênção. Mas e aqui? Quem Deus escolheria para ser herdeiro da bênção? Vamos olhar. Quem era Rúben? Rúben era o filho mais velho de Jacó, rapidamente. Rúben se deitou com Bila, um tipo de esposa de Jacó. Isso está em Gênesis 35 e 22. E em Gênesis 49, 4, quando, finalmente, Jacó reúne os seus filhos para entregar a bênção, ele amaldiçoa Rúben por ter profanado o seu leito. Quem era Simeão e Levi? Simeão e Levi, talvez Simeão e Levi sejam bons candidatos a serem herdeiros da promessa. Mas Simeão e Levi cometeram uma chacina, matando os siquemitas por causa de sua irmã. Gênesis 34, se vocês quiserem conferir. Quem era Judá? Judá, meu Deus, Judá era triste. Judá teve relações sexuais com a sua própria nora, pensando que fosse uma prostituta. Lembram disso? Gênesis 38. Então, quem seria o herdeiro da bênção? É um pior que o outro. Meu Deus! Já sei quem é. Já tem um bom candidato, José, que domina a história bíblica de Gênesis a partir do capítulo 37. José, o filho da amada Raquel. José, o menino bonzinho. José, o homem fiel a Deus, que sofreu, como se diz por aí, o pão que o diabo amassou, mas foi fiel a Deus, homem de exemplo de honra, dignidade. José é sim o escolhido para ser o herdeiro da promessa, com certeza. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e a gente vai para o Novo Testamento, e vê o nascimento de Jesus, e o cumprimento da promessa de Abraão
seriam benditas todas as famílias da terra através do nascimento de Jesus. Nós descobrimos que foi Judá que herdou a promessa. Porque foi através de Judá que veio Jesus, o nosso rei, o nosso Salvador. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que Deus escolhe os improváveis. Eu sou um improvável. Eu não deveria estar aqui. Eu não mereceria a minha família, meus filhos, minha esposa. Mas quem disse que Deus não escolhe os improváveis? Ah, mas eu sou tão ruim, eu sou tão imerecido, eu sou tão fraco, eu não consigo, eu vou morrer. E eu lembro que algumas noites minha filha chegava para mim e dizia: pai, eu vou para o inferno, e chorava copiosamente: eu vou para o inferno. E eu tentando acalmar ela, e eu falava: por que você está falando isso, filha? Porque eu não consigo. Eu tento, mas não dá. Eu sou pecador. É você mesmo que Deus quer. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32. E eu gostaria que vocês abrissem mesmo a Bíblia de vocês. Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32. O que é que fala aí? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Eles são sujos, eles fedem, eles são pecadores. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Você se sente pecador, meu irmão? É você mesmo que Deus quer. Você se sente doente? É você mesmo que Deus quer. 1 Coríntios 27 a 29 diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Alguém uma vez perguntou para John Piper: John Piper, já que Deus quer que nós evangelizemos todo mundo, uma pergunta inclusive inteligente, já que Deus quer que todos os povos sejam alcançados, por que Deus não escolheu os mais inteligentes? Aí eles teriam ideias melhores, mais práticas, e o avanço do evangelho seria mais rápido. Uma pergunta inteligente. Sabe qual foi a resposta de John Piper? Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir ao nada os que são. Para quê?
para que ninguém se glorie em nada senão nele próprio. Deus. Sabe por que Deus não te cura completamente da sua doença mental? Porque você está neste mundo caído, mas porque Ele quer que você dependa dEle, e somente dEle. Não são as suas forças, mas a dEle. Mas para terminar, eu gostaria de dar uma palavra para aquelas pessoas que não são crentes em Cristo Jesus, que não desfrutam da alegria que muitos aqui, se não a maioria, desfrutam. E a palavra é essa: a história de nós, cristãos, é uma história de fé. A história dos crentes é uma história de fé. A história da igreja é uma história de fé. A história da irmã Dilma é uma história de fé. A história da Aline, minha esposa, é uma história de fé. Você tem uma história de fé? A história de Abraão, Isaac e Jacó, mesmo com todas as trapalhadas de famílias conturbadas, foi uma história de fé. Você tem uma história de fé? Se você não tem uma história de fé, eu lamento te dizer que você não é um crente em Cristo Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Romanos 10, capítulo 9. Está escrito: se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Então você terá uma história de fé. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, porque nesse deserto que o Senhor nos colocou e ainda não nos tirou, o Senhor nos oferece oásis para renovarmos as nossas forças e continuarmos andando em frente à nossa peregrinação, a carreira que nos está proposta. Muito obrigado, porque por meio da tua palavra nós aprendemos a boa teologia que nos faz viver melhor. O Senhor mesmo falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ajuda-nos a termos uma história de fé, a corrigirmos o nosso olhar para o Senhor, que é o nosso alvo, Cristo Jesus, a olharmos além deste mundo, como fala Paulo nas suas cartas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Somos pecadores, mas pecadores que te amam e que querem te servir mais e melhor. Em nome de Jesus. Amém.